Então, vamos lá, turma do CPP. Vamos terminar aqui o nosso curso com o nosso último vídeo. Vamos abrir aqui, ó. Então, é isso aí, galera. A última parte é com Habermas, Foucault e Karl Popper, tá bom? É o que a gente vai discutir agora. Bom, olha só. O Habermas é um autor da Escola de Frankfurt, é o último frankfurtiano que a gente vai estudar. É um cara muito cobrado na UEL, mas já caiu no Enem e na Unesp. Então, olhando aí para os vestibulares que vocês costumam prestar, é um filósofo que a gente deve ficar atento. Tá? E o Habermas está vivo ainda, vira e mexe, ele aparece dentro dos debates, aparece alguma coisa que ele falou, que ele escreveu. Então, é um cara que vem sendo muito ouvido ainda nos dias de hoje. E assim, ele vai refletir, há uma relação aqui com uma teoria marxista, da noção de estrutura e superestrutura, dá para você fazer essa relação, como também a gente vai precisar fazer uma relação com as questões de Kant, com as questões de ética, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, a primeira coisa, ele vai trabalhar com uma esfera pública burguesa. Tá? Vamos entender o que é isso que ele vai estabelecer para a gente. Então, vamos pensar que... Deixa eu dar um destaque para isso aqui. Ó. Vamos colocar aqui ó, que nas sociedades capitalistas industriais há uma esfera pública, a qual é marcada pelos valores burgueses. Tá? Então, o que ele pensa sobre essa esfera pública? Seria uma esfera pública que ele define como uma esfera pública liberal. Então, ele vai dizer que nos clubes literários, nos cafés, nos jornais, nas revistas, tá? E num espaço público, ele não é um espaço realmente público, no sentido de que nós temos pessoas de todas as tendências sociais, culturais, que se encontram nesses espaços. Ele vai dizer que, na verdade, com a formação das sociedades capitalistas e industriais, o espaço que existe entre a minha esfera privada e o Estado vai ser uma esfera pública que é burguesa, que é uma esfera pública liberal. O que isso significa? Significa que ele não representa todos os indivíduos, ele representa uma classe e uma ideia, um tipo de comportamento, um tipo de valor, que é o burguês. Para a gente entender melhor isso, a gente tem que usar um conceito que me parece também muito interessante em Habermas, e isso aparece no vestibular da UEL, que é a noção de mundo. Ele fala em tipos de mundo, na verdade. Tá? Ele fala em mundo da vida e mundo do sistema. Olha só. Vamos colocar aqui o mundo do sistema. Ele é relacionado ao Estado, à economia. Tá? A marca dele é a racionalidade técnica que a gente viu agora há pouco com Adorno e Horkheimer. Tá? Então, o mundo do sistema está relacionado, por exemplo, ao nosso dia a dia na profissão, às questões que concernem ao Estado, ao governo, tá? Ao mundo da economia. Tá? Então, entenda isso como o mundo do sistema. O mundo da vida, por sua vez, é relacionado à esfera familiar, aos aspectos privados. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mundo do sistema. A gente pode colocar Estado e economia. Tá? E mundo da vida, que é a questão da esfera familiar. Né? Vamos trocar aqui, eu coloquei a esfera familiar.
São duas definições que, ao meu ver, são fáceis. Mundo da vida e mundo do sistema. Qual é a relação que ele vai estabelecer? Pensa na questão da esfera público-burguesa, que ele vai dizer. Se a esfera pública não se refere a todos os indivíduos, se ela é uma esfera pública burguesa, então o mundo da vida e do mundo do sistema possui algum tipo de relação. Que relação é essa? O sistema coloniza o mundo da vida. Essa é uma questão muito interessante. E veja que o verbo que ele utiliza é muito forte, né? Colonizar. Então, se ele coloniza, ele domina, ele controla, ele impõe. E você acaba absorvendo valores que não são seus, são valores que vêm de fora. No caso, são valores que vêm do mundo do sistema. Então, quer dizer que os aspectos familiares, os aspectos da nossa vida privada, das nossas individualidades, das nossas relações de amizade, por exemplo, as relações que fazem parte da nossa esfera pessoal, tá, individual, todos esses comportamentos, eles são colonizados pelo mundo do sistema. Quer dizer que os valores da família, os valores que você tem nas amizades, os valores que você traz para si, são todos colonizados pelo mundo do sistema. Então, a nossa vida se torna cada vez mais instrumental, cada vez mais técnica, cada vez mais voltada àquela racionalidade que nós criticamos na visão de Adorno e Horkheimer. Então, não tem como nós sermos livres e vivermos verdadeiramente numa democracia. É isso que o Habermas está mostrando para nós. Então, a gente precisa refazer esse mundo do sistema, esse mundo da vida. Estão aí, tá, juntos. Então, qual é a saída para Habermas? A saída para Habermas é uma ética do discurso. Tá? Seria uma... Vamos colocar aqui, ó. Habermas faz a defesa de uma racionalidade comunicativa com o objetivo de superar a racionalidade instrumental. Tá? Reconstruindo a esfera pública e a privada. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, defesa de uma racionalidade comunicativa. Então, se é uma racionalidade comunicativa, basicamente o que a gente vai ter que pensar aqui é que o que o cara vai defender é que a gente precisa resgatar o diálogo. O diálogo morreu na visão do Habermas. Aí, de fato, ele morre mesmo. Por quê? Porque a gente deixa de dialogar, é uma vida baseada somente em interesses pessoais, interesses individuais. As pessoas esquecem que elas vivem coletivamente e vivem isoladas. É isso que está acontecendo. Vivem voltadas somente para o consumo, somente para os interesses pessoais. E daí os valores que existem na sociedade não são valores democráticos, não são valores que representam todos os grupos da sociedade, representam somente os valores da burguesia. Então, veja, para isso, ele resgata de maneira crítica, isso é importante, a ética kantiana, né, que é a ética do dever, a ética imperativo categórico. Então, olha só. Quando a gente discute a questão de ética, existem dois termos que sempre aparecem, né? Ética teleológica, como eu coloquei aqui, ó, vem de telos, né? O telos do grego, que é finalidade, que é uma ética consequencialista, tá? Então, se ela é uma ética consequencialista, ela vai pensar sempre nas consequências, a finalidade da ação. Aqui, essa ética consequencialista também pode ser chamada de ética utilitarista. Maquiavel pode ser associado a ela, mas, acima de tudo, Jeremy Bentham e Stuart Mill são os caras que pensaram na ética utilitarista. É uma ética pragmática. Então, eu tenho que pensar sempre nas consequências da minha ação. Então, eu não tenho que pensar se elas vão ser boas ou ruins, eu tenho que pensar nas consequências. Se a minha ação causar a maior felicidade, o maior proveito para mim, enquanto indivíduo, para a coletividade, eu devo fazer, mesmo que isso prejudique algumas pessoas.
Tá? É uma ética que vai superar todas aquelas ideias de uma ética judaico-cristã, tá? De sempre fazer do bem. Vamos superar tudo isso. Tá? Já o outro tipo de ética é a ética deontológica, que vai ser a ética kantiana e a ética que o Habermas vai refletir. Tá? Então, veja, ó, em oposição à ética deontológica, na ação, a intenção é o menos importante, as consequências é que devem ser boas. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos essa ética deontológica que ela está pensando em quais são as minhas intenções. Tá? Então, perdão, quais são, qual é o conteúdo da minha ação? Ela não está pensando aqui ela não está problematizando a noção consequencialista que nós tivemos. Então, quando há uma ética deontológica, as consequências da minha ação, elas devem ser sempre pensadas. Tá? Então, o que vai acontecer dentro dessa discussão? O Habermas, dentro de uma noção de ética, refletindo com a ética do Kant, ele vai ter uma reflexão de defesa de uma ação comunicativa. Então, o que o Kant pensava? O Kant dizia assim, olha, a gente deve agir de tal maneira que a nossa atitude ela deve ser pensada como uma atitude de exemplo universal. Age de tal maneira que a tua atitude seja exemplo de conduta universal. Isso significa que nós devemos ser racionais suficientemente para agirmos de maneira exemplar para a humanidade. Quer dizer que eu vou agir pelo bem porque eu sou um sujeito racional, não é porque a igreja está me dizendo, não é porque o Estado está me obrigando. Eu sou um sujeito racional e, por isso, eu gostaria de ser um exemplo para todo mundo, porque eu não quero agir de maneira negativa com você, porque eu não gostaria que você agisse de maneira negativa comigo. Ponto. Tá? Então, é a razão que produz a ação moral para Kant. Não é a fé, não são as minhas paixões, não são as minhas inclinações. Então, o que Kant pensava é numa autonomia racional a ponto de me levar a uma ação moral. Tá? Então, o que vai acontecer? O Habermas acha isso legal, só que qual que é o problema em Habermas? Habermas acredita, a crítica que Habermas faz a Kant é que Kant fazia isso de maneira isolada, era um indivíduo. Era um indivíduo isolado fazendo essa defesa. Tá? Qual é a atualização que o Habermas faz de Kant? Para Habermas, os indivíduos, por meio da comunicação, ou seja, é algo dialógico, devem decidir os rumos da sociedade. Uma norma só é válida se todos de uma sociedade participarem de maneira simétrica de sua decisão. Dessa maneira, o Estado é um resultado da participação comunicativa de todos os segmentos de uma sociedade. Não somente de um único grupo. Isso é legal. Então, quer dizer que a gente deve agir de tal maneira que a nossa ação seja exemplo de conduta universal, mas não que isso seja de um esforço de uma pessoa. Então, eu aqui, na minha individualidade, você na sua individualidade. Não, são todas as pessoas. Tá? Todas as pessoas que devem estar unidas em direção a esse tipo de comportamento. É isso que tem que ser pensado. Tá? Então, é uma questão interessantíssima dentro do debate. Tá? Então, tudo que for decidido em uma determinada sociedade deve ser feito a partir do quê? Do diálogo
com todos os grupos, com todas as tendências, tá? Então, homens, mulheres, religiosos, ateus, gays, héteros, tá? Brancos, negros, nativos, judeus, todos devem participar da esfera pública. Todos devem participar das decisões. Se todas as pessoas participam, as ações que serão feitas pelos governos, as políticas de Estado vão representar democraticamente toda a população. Então, não tem assimetria, é tudo simétrico. Está todo mundo participando do mesmo patamar. É isso que precisa se pensar. Tá? Então, aí que está uma noção de deontologia. Né? Por quê? Porque aqui eu estou valorizando, acima de tudo, o quê, galera? Eu estou valorizando, acima de tudo, o fundamento da minha ação. O fundamento da minha ação. Então, o fundamento da minha ação vai ser bom. Tá? Então, quando a gente estabelece essas diferenças, na ética teleológica, o que vai acontecer? Eu só estou pensando na finalidade. Só que a minha finalidade pode prejudicar um grupo. Já na ética deontológica, eu já estou pensando no próprio fundamento da ação. O fundamento da ação já tem que ser bom. Eu não estou aqui fazendo um balanço de consequências. Então, aqui eu já estou pensando na fundamentação. A fundamentação é o quê? A fundamentação, ela precisa ser, acima de tudo, uma fundamentação positiva. Tá? Por isso que na deontologia, a gente não tem a gente não está pensando, acima de tudo, nas consequências. A gente está pensando no fundamento da própria ação. Tá? Então, eu vou grifar aqui, ó, comunicação. Aí, de maneira simétrica. Então, tá ótimo isso aqui. Ó, vamos ver como caiu na UEL. De acordo com a ética do discurso, uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validez dessa norma. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética do discurso de Habermas, assinale a alternativa correta. O princípio possibilitador do consenso deve assegurar que somente sejam aceitas como válidas as normas que exprimem um desejo particular, não é particular, é coletivo. Tá? Nas argumentações morais, basta que o indivíduo reflita se poderia dar seu assentimento a uma norma. Um indivíduo é a coletividade. Os problemas que devem ser resolvidos em argumentações morais podem ser superados apenas monologicamente, não é mono, é dialogicamente, é no diálogo. O princípio que norteia a ética do discurso de Habermas expressa literalmente nos mesmos termos do imperativo categórico. Não é nos mesmos termos. Kant, na visão de Habermas, é algo individual. Habermas está defendendo uma ética de coletividade. Uma norma só poderá ser considerada correta se todos os envolvidos estiverem de acordo em dar-lhe seu consentimento. Perfeito. Se nós fizermos isso, o mundo da vida não vai ser colonizado pelo mundo do sistema. Beleza? Um autor muito importante para a gente também estudar aqui, que caiu na prova da Unesp, segunda fase, talvez vocês tenham feito no começo aí de 2021, é o Foucault. E eu quero fazer aqui uma questão de Foucault, que fala sobre a questão da microfísica do poder. Tá? Foucault vai fazer uma comparação sobre como o poder era realizado no passado, na época do Antigo Regime, por exemplo, e como que as formas de poder elas se transformaram. Se é uma microfísica do poder, quer dizer que o poder ele não é instituído somente, por exemplo, pelas forças do Estado. O poder está em pequenas esferas. Tá? O poder se realiza na escola, no quartel, tá? Se realiza no hospício, ele se realiza naquilo que ele vai chamar de instituições de sequestro. Tá? Nós vamos ver o que é isso. É interessante porque o que vem aparecendo bastante de Foucault é a questão que ele faz, a questão que ele analisa, o chamado panóptico do Jeremy Bentham.
que eu gostaria de mostrar para vocês por meio desse exercício da Unesp. Então, primeira coisa, vamos ler aqui o texto. Ó. O princípio é, na periferia, uma construção em anel. Tá? Vamos pensar aqui, ó. Uma construção em anel. Tá? No centro, uma torre. Tá? Olha a torre aqui. Ó. Essa possui grandes janelas que se abrem para o interior do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma ocupando toda a largura da construção. Essas celas têm duas janelas, uma abrindo-se para o interior, correspondendo às janelas da torre, outra dando para o exterior. Permite que a luz atravesse a cela de um lado ao outro. Basta, então, colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancafiado um louco, um doente, um condenado, um operário, um estudante. Então, olha que interessante. Para Foucault, no passado, as instituições que eram controladas pelo Estado, o que ele fazia? Essas instituições, elas puniam as pessoas. Puniam as pessoas fisicamente. Então, você tinha tortura. Tá? Então, as pessoas temiam a ação dolorosa feita pelo Estado. Tá? Por meio, por exemplo, uma prisão. Pensar lá na Bastilha francesa. Só que agora, o que vai acontecer? Eu vou dominar as pessoas pelo olhar, por criação de mecanismos psicológicos, por mecanismos sutis. Como que isso acontece? Esse modelo da prisão, né, do Jeremy Bentham, ele é muito interessante. Por quê? Porque eu tenho uma torre aqui no centro, a torre está um sulfilme, então você não consegue ver a torre, tá? Porém, quem está na torre vê tudo que está ali fora, vê todo mundo que está preso. Então é isso que ele está narrando aqui. Devido ao efeito de contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se na luminosidade, as pequenas silhuetas prisioneiras nas celas da periferia. Em suma, inverte-se o princípio da masmorra. A luz e o olhar de um vigia captam melhor que o escuro, que no fundo protegia. As mudanças econômicas do século XVIII tornam necessário fazer circular os efeitos do poder por canais cada vez mais sutis, chegando até os próprios indivíduos, seus corpos, seus gestos, cada um de seus desempenhos cotidianos. Que o poder, mesmo tendo uma multiplicidade de homens a gerir, seja tão eficaz quanto se eles exercessem sobre um só. Bentham coloca o problema da visibilidade, mas pensando em uma visibilidade organizada inteiramente, em torno de um olhar dominador e vigilante. Ele faz funcionar o projeto de uma visibilidade universal, que agiria em proveito de um poder rigoroso e meticuloso. O que acontece? Então, imagina, todo mundo que está preso aqui, está vendo a torre, não sabe quem está dentro da torre, tá? E quem está na torre consegue ver todos os presos. E o que acontece? Por que a forma é pan-óptico? Porque é visto pelo quê? É o olhar que controla, é o olhar que domina. E daí o que acontece? Nessas prisões começam a sair vozes de suplício, de dor, o pessoal gritando. E o pessoal acha que está sendo torturado aqui, ó, pela torre. Mas, na verdade, é só o sistema de som que está fazendo as pessoas terem um medo psicológico. Então, ó, eu não vou tentar uma rebelião porque eu tenho medo aqui da torre. Isso é o panóptico, é tudo sendo vigiado pela torre. Então, as pessoas que estão aqui são corpos dóceis. E os corpos passam a ser dóceis. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque eles temem a torre. Então, a torre cria o temor, tá, de que há uma punição. E as pessoas começam a absorver um comportamento dócil. Então, eu tenho medo, então eu não vou agir de maneira diferente. Eu vou agir de maneira padrão. Então, isso é muito importante. Foucault fala em instituições de sequestro que vão impondo aos indivíduos, vão sequestrando ele das suas casas e levando compulsoriamente para a escola, para o quartel, para o hospício, para que você tenha um comportamento padrão. E isso é muito verificável hoje, de que maneira?
pela presença das câmeras. As câmeras obrigam a gente a ter um comportamento dócil, porque tem alguém vendo. E esse alguém pode nos punir. Tá, ó. Veja sempre, né, quando você entra no local, sorria, você está sendo filmado. E aí hoje vem aquela discussão, né? Olha, eu aceito perder as minhas liberdades individuais para que eu ganhe o quê? Para que eu supostamente receba maior segurança. Isso é uma questão muito atual. Todo mundo já ouviu isso. Tá? E aí Foucault vai falar nesse tipo de sociedade como sociedade do controle, né? Nós somos todos controlados. Então, o projeto do panóptico de Bentham associou-se na origem à lógica do individualismo e da racionalidade difundidos no iluminismo e hoje manifesta-se indiretamente no uso sistemático de câmeras de segurança para a vigilância do cotidiano. Exato. Então, isso aqui foi tudo muito bem pensado, né? A racionalidade instrumental que pensou nisso. Defesa do igualitarismo social não faz sentido. Ao predomínio da visão sobre os outros sentidos nas sociedades orientais tradicionais, não tem nada a ver com sociedade oriental, isso aqui é característica da civilização ocidental. Ao esforço de centralização do poder no âmbito do absolutismo monárquico e da formação dos estados modernos. Não, na época do absolutismo era a punição no corpo, né? Agora, o tipo de controle é psicológico. A luta pela democratização nas sociedades ocidentais contemporâneas não tem como você ser democrático e livre nesse tipo de sociedade. Tá? Então, por isso, a certa é a questão A. É a letra A. Então, galera, para terminar o curso, a gente deve olhar para esse cara aqui, Karl Popper, um filósofo da ciência. E o que se estuda em filosofia da ciência? Em filosofia da ciência, nós temos a seguinte questão. A filosofia vai refletir sobre o significado da ciência. A filosofia está por detrás da ciência. As investigações filosóficas, as reflexões da filosofia criaram métodos científicos, criaram um ideal de ciência. Tá? Então, criaram um conhecimento rigoroso, sistemático, que é capaz de nos dar um conhecimento seguro. Só que o que aconteceu? Nós tivemos muitos autores, grupos de filósofos que criaram métodos científicos que passaram a ser questionados no século XX. Então, por exemplo, lá na sociologia você estuda o positivismo, do Comte. E o Comte era um cara que acreditava que a ciência seria capaz de responder todas as coisas e a ciência era inquestionável. Tanto que na leitura que o Comte fazia, né, lá no positivismo, naquela ideia de que a humanidade estava passando de um estado teológico para um metafísico para chegar ao positivo, o positivo seria um momento no qual a ciência, a religião dos homens, superando Deus, ela provaria todas as coisas. E a ciência seria inquestionável. No começo do século XX, em Viena, ali na Áustria, houve um círculo de pensadores, né, que acabou levando o nome de Círculo de Viena, que também resgata esses princípios positivistas de uma crença, tá, na ciência como algo que é inquestionável e absoluto. Porém, o Karl Popper, veja que viveu aí ao longo de quase todo o século XX, o Karl Popper ele vai fazer uma reflexão sobre os caminhos que a ciência estava tomando. E ele vai fazer uma filosofia da ciência crítica dos métodos científicos neopositivistas da galera do Círculo de Viena. Tá? Então, aqui, ó, não só do Círculo de Viena, né, mas também, consequentemente, resgatando todas aquelas reflexões que existiam sobre o positivismo. Então, primeira crítica. Para ele, os métodos que eram baseados na indução, lembra lá do Bacon? O que é a indução? Eu vou fazer testes, experimentos individuais para chegar a uma conclusão geral. Essa indução, que, beleza, o Bacon resgatou, mas vem lá do Aristóteles. Lembra que o Bacon criticou Aristóteles. Para o Popper, a indução é falsa. Ela é falha. Por quê? Por um motivo muito simples.
Vamos imaginar que eu observei um cisne branco aqui em Rio Preto. Você observou um cisne branco em São Paulo, um cisne branco em Ribeirão, um cisne branco no Rio de Janeiro. Nós fizemos várias observações de que os cisnes são brancos. Então, a conclusão por indução é que o cisne é branco. Tá? Todos os cisnes são brancos. Basta que eu encontre um cisne negro para refutar tudo aquilo que eu havia visto. Quer dizer que o método indutivo ele não é um método seguro. Então, essa é a primeira crítica. Você que vai prestar o UEL, por exemplo, isso é muito cobrado. Só que, segundo, algo que aparece desde o Enem, a Unesp e a UEL. Caiu na Unesp agora, no começo de 2021, na segunda fase, o exercício que eu vou fazer com vocês. Qual que é a grande crítica aos neopositivistas e ao positivismo do Comte? Tá? A galera do Círculo de Viena. Aquilo que eu encontrar como ciência precisa ser passível de crítica e refutabilidade. Quer dizer que um conceito, um método, só pode ser científico se ele aceitar a possibilidade de estar falseado. Eu tenho que aceitar o falseamento científico. A minha tese tem que admitir a possibilidade de ser refutada. Porque se eu não admitir a possibilidade de ser refutado, sabe o que vai acontecer? As minhas definições, que seriam supostamente científicas, elas se tornam tão dogmáticas que elas se equivalem à religião. A religião cria dogmas que não aceitam ser falseados. Então, as teses e os métodos científicos precisam admitir a possibilidade de falseamento. Caso contrário, elas se aproximam de religião. Isso precisa ser muito bem pensado com o Karl Popper. Tá? Então, o positivismo, o neopositivismo, turma de Viena, tá? Por que eles estão errados? Eles estão errados porque criaram critérios que não admitem a falsabilidade. Partem da indução. E a indução ela é um método que gera falácias, na visão do Karl Popper. Karl Popper, falsabilidade, refutação, isso é ciência. Tá? Método hipotético dedutivo. Lanço uma hipótese e deduzo a partir do que ela me afirma, tá? Só que ela vai ser considerada verdadeira até que alguém a refute. Isso é ciência, na visão do Karl Popper. Olha como apareceu na Unesp. Texto 1. Só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência. Ótimo. Essas considerações sugerem que deve ser tomada como critério de demarcação a falseabilidade de um sistema. Em outras palavras, não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido de uma vez por todas em sentido positivo. Exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal que se torne possível validá-lo por meio do recurso de provas empíricas, em sentido negativo. Deve ser possível refutar pela experiência um sistema empírico. Perfeito. Então, quer dizer que a minha tese ela é válida como uma tese científica até que alguém a refute. É isso que o Popper está pensando. Texto 2. Imagine um dia em que a humanidade soubesse de tudo. Todos os detalhes do surgimento e da evolução do universo, da vida e da inteligência fossem conhecidos. E aí, o que fariam os cientistas nesse dia? Essa noção de que existe uma resposta final empobrece o conhecimento em vez de enriquecer. Afirma o físico Marcelo Gleiser. Porque é justamente o não saber, a ideia de estar sempre buscando que nutre essa curiosidade. Então, quando nós temos dois textos, o que eu tenho que pensar? Se esses textos se confirmam ou se eles são tese e antítese. No caso, esses textos estão juntos. O Gleiser está de acordo com a ideia do Popper. Tá? De acordo com os textos, para assegurar a validade do conhecimento produzido, é necessário que a ciência valorize os aspectos culturais, divulgue e defenda o conhecimento da sabedoria absolutos, é o que a gente está questionando. Relacione os dados sensíveis e intuitivos identificados nos experimentos, isso já é parte da ciência. Duvide e verifique continuamente os resultados obtidos. Exato. É a falsabilidade. Recorra ao senso comum no processo metódico de investigação? Não faz qualquer sentido, tá? Em desacordo com o que foi discutido.
Então, galera, tá aí. Espero que vocês tenham obtido bastante conhecimento aí na parte da filosofia. Foi muito legal para mim levar esse curso. Tá? Eu agradeço aí a oportunidade, agradeço a todos vocês que assistiram. Desejo a todos um grande vestibular, muito sucesso, muita luz. Estou aí disponível para eventuais dúvidas. Valeu, um grande abraço a todo mundo e até a próxima.